What music they make. Metal Global. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Metal Global. Hoje a conversa é com Fernando Ribeiro dos Moonspell para contar tudo sobre a novidade Far From God. Antes da conversa com Fernando Ribeiro, não quero mais lembrar que tem a versão rádio exclusiva na RTP Play. É passar por lá e procurar por Metal Global. Com mais de 3 décadas de carreira, os Moonspell estão de regresso aos lançamentos com o seu 14º álbum de estúdio. O novo trabalho intitula-se Far From God e chega ao mercado no dia 3 de julho através da Napalm Records, reforçando a sonoridade gótica e pesada que caracteriza o grupo. O disco vai ser apresentado ao vivo em território nacional com 2 datas já confirmadas. A primeira, dia 12 de setembro, em Sintra, na Quinta da Riba Fria, e a segunda, dia 31 de outubro, no Porto, celebrando a noite de Halloween na Invicta. Obviamente que os Moonspell vão dar mais concertos, mas ainda não estão inseridos oficialmente na promoção de Far From God. Ora bem, para falar então sobre este novo trabalho, a conversa é com Fernando Ribeiro. Vamos falar de Far From God. Vamos a isso. No press, tu dizes que 2026 vai ser dos anos mais importantes na história dos Moonspell. Porquê é que disseste isso? Em que contexto? Um contexto altamente pessoal, acho que não era segredo para ninguém. Não que eu tenha alguma condição mental ou isso, porque até tenho a sorte de ver as coisas de uma maneira bastante pouco ansiosa, mas aquele período que me deu a saída do Mike, a turnê dos Rotting Christ, a pandemia, o Hermitage, o facto de não ir à internet, etc., fez-me pensar bastante bem o que é que eu estava a fazer no mundo. Essencialmente o meu mundo são os mundos. E pronto, passou bastante tempo, nós fomos mantendo a banda ativa com as coisas que as pessoas sabem, as turnés, os concertos retrospectivos do Wolfart, o Opus Diabólico, que foi uma coisa tremenda para nós. Mas a vontade de fazer nova música e a vontade de testar e de ser o frontman dos Moonspell, o cantor, a cara, a alma, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Também me perguntam onde é que vão jantar. O pai, o grande Papá Lobo, foi tomando um bocado de conta de mim. E várias vezes pensei nos últimos anos fazer outras coisas, escrever, ter a Alma Mater Records, ir fazer consultoria musical, trabalhar como sempre mas não propriamente estar ligado à criatividade, estar ligado a esta coisa que é 24 horas, 7 dias por semana, que são os Moonspell. Entretanto, isso refletiu-se numa certa crise existencial que eu tenho falado, uma certa crise criativa. Eu não estava muito contente com o que se tinha escrito, principalmente eu. Até que fomos passando tempo, fomos nos mantendo ativos, até que um belo dia eu pensei, o álbum vai se chamar Far From God e eu quero fazer um álbum com tonalidades mais góticas, e foi um processo de descoberta. Portanto, é importante, os músicos estão treinados, é o melhor, é o mais importante, mas é importante para mim, pessoalmente. É um álbum que de alguma forma recuperou bastante o meu entusiasmo por estar nos Moonspell a fazer música e tudo o que isso acarreta, que não é pouco. Então, houve algum momento nessa crise existencial que tu tiveste que se calhar pensaste se merecia a pena fazer um novo disco ou não? Essa questão foi colocada, ou tu achaste que de alguma forma o disco teria de ser feito? Nada tem que ser feito se a gente não conseguir, ou se a gente não quiser. O Moonspell tem um bocado esse desprendimento, e não é uma coisa, é fácil falar, mas depois não, todos nós temos coisas válidas a acontecer para lá dos Moonspell, mas os Moonspell é a nossa casa, estás a perceber? Nós temos que nos sentir bem lá. Claro que foi uma pergunta que eu fiz. Primeiro fiz uma pergunta que tinha a ver o facto de olhar a bandas mais consagradas como nós, vi os Judas Priest a fazer um grande álbum, música nova, uma coisa inspiradora até, e vi os Metallica a fazer um álbum que não me disse absolutamente nada. E eu perguntei o que é que os movia, principalmente eles estando
noutro tipo de condição, de estatuto, financeira, criativa, também, mas era uma pergunta que essas bandas não poderiam responder. Teria que ser um pouco encontrar o fio à meada e responder a nós primeiro. Pronto, eu não considero que a gente faça música para nós próprios, acho isso uma coisa, cada vez me identifico menos com essa coisa. Pronto, claro que há expressão, claro que somos nós, que estamos lá a fazer a música, mas depois também sem quem a ouça, ou sem quem a suporta, ou sem quem a compra, torna-se um pouco difícil. Mas nós tínhamos que responder essa pergunta no seio da banda. Foi uma pergunta que eu fiz muitas vezes ao Pedro, fiz muitas vezes ao Ricardo. Não que eles estivessem no mesmo estado que eu, eles tinham outras preocupações, mas quando fomos para o estúdio, principalmente os três, para o estúdio do Municipal, que a gente não gosta cá de trabalho remoto, Dropbox e... Opá, não dá, não dá. Somos um bocado, é como quando a mãe vai para a universidade, a mãe não, o filho vai para a universidade, é aquela coisa que se chama o síndrome do ninho vazio. Acho que até é uma coisa da psicologia. Epá, nós tínhamos isso um bocado e eu comecei a desfrutar passo a passo, lentamente. Entretanto veio o Jaime, veio o Hugo, veio o Aires. Epá, eu pensei, não, vamos ter aqui um álbum que eu gostava muito de fazer por várias razões. E parecendo que não é tão complexo como é simples estas coisas. De vez em quando, claro que os grandes, como é que eu ia dizer, causadores dos nossos próprios problemas e dilemas somos nós próprios. Sim. Nós temos que ter muito bem essa consciência, é para isso que se paga horas de terapia e de medicação, etc. Portanto, eu também, se crio os problemas, também os resolvo de alguma maneira. E este ficou bastante bem resolvido, tanto que eu tinha mesmo pensado a banda até 2030, pronto, queria ver, e seria penoso lá chegar, não estamos muito longe, faltam 4 anos, e depois eu teria 56 anos e se calhar iria fazer outras coisas, mas agora já coloquei mais 10 ou mais 20 anos nos Municipal. O Pedro até me disse assim, estavas muito melhor deprimido com estas coisas, e eu disse, não, agora vamos mesmo, e temos ido, tenho tido uma boa energia com os Municipal, que é essencial. E tu, quando decides o título do álbum e basicamente a sonoridade que queres para este disco, foi o suficiente, foi a chama necessária para esse bloqueio que havia desbloquear completamente? Por acaso houve 2 coisas externas que me desbloquearam. A primeira coisa, já não sei quem é que foi, mas alguém me telefonou a dizer-me, nem sei se foste tu, mas se calhar não sei. Se eu tinha cantado no álbum Tribulation, Sir Rosa and I Eternum, de 2024. E eu fiquei intrigado, eu gosto muito de Tribulation, não os sabia metal gótico, não os sabia com influências de Municipal, e fui ouvir, fiquei assim, uau, mas isto tem mesmo influências de Municipal. Eles se calhar nem sequer o admito, não faço ideia, nunca falei com isto sobre eles, vamos estar agora juntos na Polónia, se calhar tenho a oportunidade de perguntar, mas eu fiquei assim, se estes gajos, com todo o respeito que eu gosto muito da banda, fazem isto, imagina se nós nos metêssemos a fazer um álbum também assim com esta sonoridade gótica. E foi um bocado uma banda, é um bocado estranho, porque uma banda provavelmente foi influenciada por nós, mas acabou por influenciar também para descobrir um certo caminho, e para mim foi o melhor disco de 2024, tenho em CD, tenho em vinil, ouvi imenso, adoro o disco, vi o concerto deles na Lituânia em YouTube, coisa que eu não costumo fazer sequer, porque não gosto, mas gostei muito desse disco. E outra foi estar também num sítio qualquer, ou em casa, ou na turnê, e ver o Robert Eggers, Nosferatu. E eu disse assim, isto continua, quando é bem feito, aquela estética gótica, aquela estética vampírica até, é uma coisa linda e magnífica e que me diz muito. E depois quando ouvi o ator a falar, e assim, e saber, também este gajo teve em aulas de expressão linguística, ou como é que se diz, de fala, ou de canto, ou de sei lá o que for, isso tem um nome, mas agora não me recordo, não é terapia da fala, mas deve ser. E eu fiz isto em 95 na Vampira, era assim que eu falava. E parecendo que não, essas coisas todas, esse pequeno puzzle de coisas mais profundas e de coisas mais externas, foram-me ajudando a descobrir a intenção do álbum. Depois falei com o Pedro e com o Ricardo, depois falei com o Jaime, com o Gomes Armiliano, o produtor. Eles disseram, não tínhamos pensado nisso, acho que é mesmo essa a ideia. Portanto ficou tudo bastante entusiasmado e a partir daí
passados alguns anos desde o Hermitage, para uns 4 anos, nós em 1 ano e meio fizemos o disco todo. Não fizemos muitas canções, foi um bocado propositado e também porque não tivemos o tempo de fazer muitas canções e depois melhorá-las também. Tivemos pouca produtividade, somos mesmo uma banda portuguesa. Mas agora, por exemplo, agora já estamos a juntar-nos outra vez para ir escrevendo o sucessor do Far From God. Não há um padrão. 34 anos numa banda e as coisas ainda continuam nos Municipal a serem muito pouco padronizadas e até um bocadinho caóticas e românticas, de gente estar à espera da musa, estar à espera da inspiração. A Napalm Records foram uns santos para nós, porque nós temos fazer um álbum 2 em 2 anos, com praticamente todas as bandas, com um contrato discográfico. Os nossos amigos todos, os Rotting Christ, os Cradle of Filth, aquelas bandas que a gente se dá bem, vão para a turnê 2 anos, fazem um disco, vão para a turnê 2 anos, mas eu não queria entrar nessa fórmula, não me via nos Municipal nessa fórmula e fiz tudo para não entrar nessa fórmula, nomeadamente as turnés e o Opus Diabólico e tudo isso. Acho que secretamente tinham o papel com maior ou menor relevância de ocupar o espaço e de manter-nos no radar até nós termos um álbum novo, muito diferente dessas experiências, nada sinfónico, nada mais gótico que metaleiro, mas foi assim que aconteceu, exatamente. É curioso, para mim o Municipal, eu sempre identifico o Municipal com o gótico, e acho que é aí que vocês brilham mais musicalmente. Eu sei que vocês são de longe, estão longe de ser uma banda completamente unânime, porque acho que ninguém fica satisfeito. Não há, ou seja, vocês têm um corte de fãs, obviamente, que gosta daquilo que vocês fazem, no matter what, mas a opinião da comunidade divide sempre que vocês fazem um disco, ou porque é demasiado gótico, ou porque é demasiado pesado, ou porque não é pesado o suficiente, mas vocês vão fazendo sempre discos diferentes ao longo da carreira. Mas eu continuo a achar que dentro deste espectro mais gótico é onde vocês de facto brilham e conseguem mostrar aquilo que os Municipal realmente são. Eu não sei se é isso que tu sentes, mas às vezes sinto, acho que é muito natural para nós. Acho que quem ouve Far From God, mesmo sendo um álbum mais easy listening, menos pesado, com menos camadas, digamos assim, vê que é bastante natural aos Municipal, que nos sabe bastante bem aquilo que nós fazemos, é uma coisa autêntica. O resto é verdade. Eu às vezes, por brincadeira, costumo dizer que os nossos fãs inventaram o gatekeeping lá para 98 com o Cine, etc. E é uma grande salada de emoções, e é um turbilhão para o qual nós não devemos nunca ser arrastados. Isso nunca influenciou a nossa música, como tu sabes. Há coisas duras de ouvir. Há pessoas que há fãs que, por exemplo, com este disco. Também devo dizer aqui que uma nota que o disco está a ser muito apreciado. Não diria unânime, porque essa palavra não existe, e como disseste bem, no nosso vocabulário municipaliano, mas se formos fazer sondagem à boca das urnas, etc., este governo tem condições para continuar. Estás a perceber? Pronto, e depois há pessoas que se envolvem muito com a nossa música. Os Ulver, também é uma banda que vem do black metal e agora faz o que lhes apetece, tanto faz pop, como faz experimental, como faz progressivo, como faz bandas sonoras. Tem uma frase espetacular que é "It's just music, don't be afraid". E é um pouco por aí como vou regendo, porque há fãs que vão, por exemplo, sai uma coisa nossa no teu canal, ou no teu YouTube, ou no teu podcast, e vai lá um fã qualquer e já escreveu na nossa página, já escreveu no nosso Instagram, já escreveu não sei onde, e vai lá sempre dizer como se estivesse quase numa campanha para avisar as pessoas: não ouçam isto, que isto é uma merda. Isso é um bocado doentio, eu acho. Nós temos muitas coisas assim. Eu não sou o Bonovox, eu não quero que toda a gente goste de mim,
Aliás, detestaria, se gosto muito do Bonovox, por acaso, mas detestaria ser assim. A banda da minha mulher, os GIF, trabalharam com o Brian Eno e ele comprova que se houver alguém que não gosta de U2 na Tailândia, o Bonovox compra um bilhete para a Tailândia e vai lá falar com alguém, com alguém que não gosta, pode tentar convencer. Eu não sou nada assim, eu também há bandas que eu não gosto, não os estou a chatear de todo, mas a música também é um ato de liberdade e nós fazemos música não porque nos apetece irritar os fãs, pelo contrário, não é? Temos a intenção exatamente de lhes trazer bons momentos e boas memórias através da nossa música, mas há pessoas que levam os Municipal e a minha figura um bocado pessoalmente mais. Acho que há uma opção doentia, tem muito a ver, ainda bem que agora existem os Garia, ainda bem que agora existem os, não sei dizer o nome deles, mas foi aquela banda black metal, eles ensinaram no outro dia, que é do meu sumeiro, que é Azuf, não sei, que são muito bons também. Ainda bem que existem, sim, tanta banda boa para ver se também eles partilham um pouco da nossa caminhada, quer em Portugal, quer lá fora, em direção a dimensões maiores, mas também, pronto, também se começam a partilhar um bocadinho do ódio, entre aspas, para não falar muito forte, que as pessoas têm com os Municipal. Eu sei que os Guérias também já levam as suas bocas, não é? Mas é uma coisa... A nós não nos tem afetado, mas eu deixo aqui uma pergunta do ar. Será que não tem afetado a cena portuguesa? Será que não tem afetado o percurso das nossas bandas? Eu estou a falar mais dos fãs portugueses, também uma entrevista para Portugal, isso também acontece lá fora, de uma maneira muito mais soft, digamos assim. E será que isso também não é um problema? Eu começo a considerar que sim, porque lá está, o Far From God é para quem o quiser apanhar. Nem toda a gente é obrigada a ouvir e também nós não somos obrigados a fazer aquilo que as pessoas querem, porque nestes 34 anos de carreira as pessoas sabem menos o que querem do que nós. O Butterfly Effect, quando saiu, que o Carme e a Trindade, eu edito 1000 discos do Butterfly Effect na Alma Mater Records e vendo-os todos, e depois se editar mais 1000 vendo-os todos também, e depois as pessoas querem ouvir as músicas ao vivo, é uma grande confusão, mas eu mantenho o foco, digamos assim. Foi uma coisa que nunca me distraiu, não vou dizer que nunca me magoou, não vou dizer que sou indiferente, mas que nunca me afastou do meu percurso. Isso acho que a carreira, que é uma palavra horrível, mas pronto, mas Municipal fala um bocado por si nesse aspecto. Sim, mas as pessoas esquecem-se que tu, apesar de ser músico, de seres o Fernando Ribeiro dos Municipal, tu és uma pessoa e tens sentimentos também, como qualquer pessoa. E acho que às vezes as pessoas perdem um bocado a noção quando estão a falar de alguém que veneram de alguma forma. E estou a falar de pessoas, não estou a falar de divindades. Podes. Ok. Que se esquecem que as pessoas têm sentimentos, de alguma forma. Aquilo que eu acho em relação aos Municipal é que vocês apareceram numa altura que de facto foi muito importante, se calhar, para muita gente e que marcou. Quando foi, seja o Wolfart, o Irreligious, foi finalmente uma banda portuguesa que marcou e que teve impacto. E acho que as pessoas ainda estão muito ligadas ao que aquilo que aconteceu há 30 anos, ainda não conseguiram evoluir e esquecem-se que as pessoas crescem e já não têm 20 anos. Não sei, eu sinto, eu vejo pessoas com quem falo, mesmo que não seja só por causa do Municipal, mas por exemplo Iron Maiden ou Judas Priest ou quer que seja, e continuam a dizer que o melhor álbum foi aquele em 1985 e não conseguem dar uma oportunidade àquilo que é feito atualmente. Isso a mim chateia-me das pessoas não serem abertas ao ponto. Eu percebo naquele período que foi importante, que foi enquanto estavam a crescer, que descobriram as coisas, mas há um mundo enorme agora para descobrir. Eu percebo o que é que queres dizer. Eu pensei muito sobre isso, porque nós também temos, acho que quem tem alguma notoriedade vai sempre ser colocado à sombra do seu passado, por assim dizer. Eu fui ver o documentário dos Iron Maiden, gostei muito. Muita gente disse que era um bocado simples, mas eu gostei muito porque para mim é muito mais que um documentário sobre os Iron Maiden, é um documentário sobre o heavy metal e sobre esta coisa um bocado invisível que nós partilhamos, este sentido de irmandade. Eu gostei, e principalmente é um documentário sobre os fãs. Eu, como fã da Iron Maiden, senti muito representado por aquilo. E o que me deu, e agora outras maneiras chegaram, o que me deu vontade foi exatamente conhecer os álbuns novos, que já não são novos, Dance of Death,
por exemplo, as coisas do Blaze Bayley, que eu nunca prestei muita atenção, mas deu-me essa vontade. E eu acho que as pessoas, de alguma forma, perdão uma expressão, estão a ladrar a árvore errada. Porque as pessoas não têm saudades do Religious nem do Wolf Art em si. As pessoas têm saudades de ter mais cabelo, de ter mais dentes, de ter menos barriga, percebes? De serem jovens, de terem um tempo que não eram os tempos complexos em que nós vivemos hoje, porque os anos 90 foram tempos espetaculares, foram os nossos anos 60 ou 70. Eu também tenho esse sentido nostálgico, mas percebi também por fazer música em que as bandas de culto e as bandas que são heróis estão mortas. Porquê? Porque não tiveram capacidades, exatamente, se calhar, de ultrapassar esse passado, de ultrapassar esse problema. Eu nunca liguei nada ao passado dos Municipal até fazemos 30 anos. Quando fizemos os Coliseus, eu disse, e vi lá aquela gente toda, e vi lá, tocámos desde Morbid God até coisas do Hermitage na altura, e assim, nós tínhamos um legado. E a partir daí comecei a perceber mais a influência do legado na própria banda e nos fãs. E tinha sido uma cena do caraças a gente ter feito Wolf Art e Religious, e quase que aconteceu. Tchau, vamos nos separar. Tínhamos sido uma banda incrível, que toda a gente gostaria e que toda a gente falaria bem. Mas teríamos perdido principalmente boa música, o Extinct, o Darkness and Hope, Far From God, o Hermitage. Portanto, é quase uma ideia absurda essa conservação em formol, não é? Que se diz de uns certos tempos, porque lá está, os tempos mudaram, as bandas mudaram. Penso que os Municipal são uma banda mais do espírito do tempo. Nós vamos fazendo álbuns conforme nos sentir, conforme a música que nos ouviam. Não caímos numa rotina ou numa fórmula de fazer álbuns sobre sempre o mesmo assunto ou sempre com a mesma música. Há bandas que o fazem e muito bem e estão contentes com isso, mas sim, as pessoas nunca vão largar essa tábua de salvação, que eu acho que diz muito mais sobre eles do que diz sobre as bandas, sinceramente. Sim, eu tenho quase a certeza que estes álbuns mais recentes das bandas, seja o Municipal, seja da Iron Maiden, que se calhar daqui a 20 anos vai haver vão dar um valor completamente diferente àqueles discos, e se calhar há pessoas que vão dizer assim, foda-se, porque é que eu não ouvi aquele disco na altura. Eu costumo dizer que não há melhor promoção que a morte. Mas pronto, também não vamos por aí. Sim, mas isso eu não acho que seja mau, sinceramente, porque as bandas nem sempre estão na sua melhor forma, nem sempre têm as suas melhores ideias. Nós tivemos álbuns que para mim ficaram aquém do que poderiam ter sido. Eu não estou a falar da recepção, estou a falar da sua composição e do que nós fazemos quando ainda está sob nossa responsabilidade, não é? As memórias que criamos, as sensações más ou boas, são da nossa responsabilidade, mas são sensações empíricas que a gente não controla. Mas também podemos dizer o mesmo sobre o público. De vez em quando o público não está para ouvir aquilo. Nós temos que aceitar isso e de alguma forma temos que respeitar isso, e por isso é que nenhum dos nossos álbuns, não posso dizer que nenhum dos nossos álbuns tenha ficado perpetuamente numa estante. Há pessoas a redescobrirem quase toda a nossa discografia, mesmo aquelas coisas mais inesperadas. E depois quando os fãs de vez em quando partilham connosco os gostos, etc., nós vemos os álbuns como muito diferentes uns dos outros, mas de vez em quando há pessoas que dizem, desde o Butterfly Effect não havia um álbum tão bom dos Municipal, e a gente fica assim, então e o Extinct, então e o Sense. É uma conversa, é tão polarizada, a sociedade está polarizada política, socialmente, religiosamente, mas musicalmente é quase uma pulverização, cada pessoa quase que gosta e se identifica com uma coisa dos Municipal ou não. Eu acho que isso até de alguma forma de escrever direito por linhas tortas, acho que até acaba por ser um elogio ao que nós fizemos, quer se goste, quer não é? Não estou a dizer que toda a propaganda é boa, não estou aqui nestas coisas, falem mal de mim, mas falem, não, mas realmente as pessoas não se calam com os Municipal já desde há anos, e eu acho que isso é bom. Se calassem seria um péssimo sinal. O que é que se passa, não é? Olha, para terminarmos, com um disco novo, há sempre expectativa de concertos, digressões. Para já, dia 12 de setembro, vocês vão estar em Sintra
para um concerto que será da apresentação do Far From God, mas também para celebrar os 30 anos de Irreligious. Tem o Halloween, que este ano vai ser no Porto. Depois desses concertos, vocês, entretanto, vão à Bulgária também fazer o Opus Diabólicum lá no anfiteatro em agosto. Exatamente. Tirando esses concertos mais especiais e agora dos festivais de verão, próximo ano, quais são as expectativas para vocês? Tour? Sim, nós estamos a marcar isso. Nós temos esses concertos que tu citaste, 31 de outubro no Art Club no Porto, o Invicta Halloween e a apresentação na Quinta de Ribafolia em Sintra, que é muito entusiasmante porque é a primeira vez na vida que nós tocamos em Sintra e pronto, as pessoas se calhar não acreditavam nisto, mas é verdade, é um sítio que tem muito a ver connosco, inclusive já lá mudei. É a Vila Gótica por excelência, é o Monte da Lua, não é? E por isso vai ser um concerto extremamente especial, não só o que vai acontecer, mas também para a banda e para os fãs. É um concerto que rapidamente esgotará, porque já não falta quase nada. Mas vamos estar no Barreiro, dia 27 de julho, vamos estar em Porto Mós também, um dia antes do álbum, vamos estar em diversos concertos em Portugal, em diversas zonas, também aqui descentralizar um pouco. Temos uma boa jornada de festivais de verão, temos alguns planos para o fim de 2026, mas em março de 2027 iremos em turnê na Europa. Ainda não sabemos as datas, sabemos que iremos anunciar aí para setembro, mas vamos fazer um cabeça de cartaz ou com cabeça de cartaz em março de 2027 e depois mais festivais. E temos muita coisa a considerar nesta altura. Temos Japão, Austrália a considerar, tínhamos a Índia, mas o Bangalore Metal Fest, mas perdemos o lugar. Ficou bem entregue aos Paradise Lost, não era Municipal Paradise Lost, mas foi os Paradise Lost. Pode ser que para o ano vamos. E claro, também temos agora, curiosamente, mais ofertas para irmos aos Estados Unidos. Portanto, nós queremos tocar muito este disco, mas tal como tudo nos Municipal também não estamos a cometer loucuras e ir logo em turnê, não. Estamos a preparar as coisas muito, muito bem. Começámos a entrevista por dizer que isto era um disco importante ou mais importante e acabamos por dizer que isso também se estende a tudo o que tem a ver com Far From God, porque nós também estamos a tentar melhorar a imagem e a marca. Não é a marca registada, também o é, mas a marca Municipal. Bons videoclipes, boas fotos, bons concertos, boa produção de palco, excelente capa. Temos que fazer e temos que fazer muito bem, porque digamos que nós próprios, não é que tenhamos feito mal, mas com o Far From God, e eu principalmente estou muito mais envolvido neste disco, temos tentado ter este símbolo de região demarcada, Municipal de qualidade. Portanto, os concertos também vão ser algo bastante diferente do que nós temos feito até agora. Boa. Ok, então encontramos-nos dia 12 em Sintra, se tudo correr bem. Só? Isso ainda é em setembro. Depois já sei que amanhã não podes ir lá comer. Não. Apesar de ser feriado, há quem tenha que trabalhar. E depois, olha, vou até à Noruega. Mas até a Noruega. Vou ao Tons of Rock. Que bom. Quem é que lá toca? Eu toco os Garian. Mas, eu sei os Garian toca. Não, é Iron Maiden, é Youngblood, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Tom Morello, Alice Cooper. Uau, eu adoro, já vi 2 ou 3 concertos de Alice Cooper e adorei. Já viste? Já. Eu fui à Inglaterra na altura do Dragon Town. Muito fixe para ouvir. E aquilo foi brutalíssimo ao vivo. Eu vi a digressão do Brutal Planet e adorei. Vi essa depois, muito bom. Grande, ele dá espetáculo. Alice Cooper. Alice Cooper, sim. E vocês os Municipal estão muito bem. Olha, parabéns pelo Far From God. Eu já tinha dito ao Paixão e digo-te a ti que vocês, neste universo gótico, é onde vocês brilham mais, na minha opinião pessoal. Que vale o que vale, é uma pessoa, mas eu acho que vocês neste mundo mais gótico é onde vocês de facto estão otimamente. Ótimo, porque me sinto bem ali nos góticos. Me and the gods. Ok, meu querido. Um abraço. Vamos falando. Abraço. Vamos e tu falar. também. Porta-te bem. Ok, um abraço. Obrigado. Tchau. Um abraço.
Metal Global foi conversa com Fernando Ribeiro dos Municipal para contar tudo sobre Far From God, o novo trabalho da banda nacional que chega às lojas dia 3 de julho com o selo da Napalm Records. É um excelente regresso dos Municipal às sonoridades mais góticas e já sabem que há 2 concertos da apresentação. Primeiro em Sintra, dia 12 de setembro, na Quinta da Riba Fria, e 31 de outubro no Halloween Invicta, no Porto. 2 concertos a não perder, e claro que os Municipal vão dar mais concertos para além desses 2, é só verem no site da banda. E assim chega ao final deste programa. Dúvidas ou sugestões? Enviar e-mail jorge.botas@rtp.pt. Visitem o site metalglobal.pt e sigam-me no Twitter e Instagram @mountainking. Façam like na página de Facebook do Metal Global e, se estão a ouvir esta versão em Apple Podcasts, Spotify ou YouTube Music, subscrevam para não perder nenhum episódio. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço. Children of the night, you will live through the centuries to come, as I have lived. Good night.